Vocês já imaginaram um lugar onde cada morador guarda o mesmo segredo sombrio? Um lugar onde a morte não é o fim, mas um capítulo estranho na vida de todos. Hoje, vamos viajar para a enigmática cidade de Oblivion, um lugar isolado do mundo, onde absolutamente todos já morreram, pelo menos uma vez. Nossa história começa com Leo, um jovem jornalista investigativo, movido por uma curiosidade insaciável e uma carreira construída sobre desvendar o inexplicável. Há meses, ele ouve sussurros e fragmentos de lendas sobre Oblivion, um ponto esquecido no mapa, envolto em mistério. As histórias são bizarras, quase inacreditáveis. Falam de um lugar onde a morte é apenas uma passagem temporária. Intrigado e cético, Leo arruma suas malas. Ele precisa ver com os próprios olhos. Ele precisa descobrir a verdade por trás desse fenômeno macabro. A chegada a Oblivion é estranha. A cidade parece presa no tempo, com suas ruas de paralelepípedos e casas de arquitetura antiga. Mas não é a aparência que incomoda Leo, e sim a atmosfera. Um silêncio pesado paira no ar, quebrado apenas pelo vento que assobia entre os becos. Os moradores o observam das janelas com olhares que misturam desconfiança e um cansaço profundo, como se carregassem o peso de eras nos ombros. Decidido, Leo começa seu trabalho. Ele monta seu equipamento em um pequeno quarto de pousada e sai para as ruas, gravador em mãos. Sua primeira parada é a taverna local, o coração social de qualquer cidade pequena. Lá, ele encontra um velho chamado Samuel, um homem de rosto enrugado e olhos que viram mais do que deveriam. Com um pouco de insistência e uma bebida paga, Leo convence a falar. Samuel suspira e começa a contar. Ele descreve vividamente o dia em que um andaime desabou sobre ele. Ele sentiu a dor, a escuridão, o frio. E então acordou em sua própria cama, no dia seguinte, com apenas uma cicatriz como prova. Ninguém na cidade se espantou. Era apenas a vez dele. A história de Samuel é apenas a primeira de muitas. Leo passa os dias seguintes mergulhado nos mistérios de Oblivion. Ele entrevista dezenas de pessoas, e cada narrativa é mais bizarra que a anterior. Uma jovem padeira, a Clara, conta como se afogou no rio quando criança e foi encontrada na manhã seguinte, dormindo na margem completamente seca. Um ferreiro robusto descreve ter sido atingido por um raio durante uma tempestade, apenas para despertar no meio da floresta, confuso e sem um único arranhão. Enquanto coleciona esses relatos perturbadores, Leo começa a notar um padrão. As mortes nunca são em massa. Acontecem uma de cada vez, de forma aparentemente aleatória. E após cada retorno, a cidade parece respirar um pouco mais aliviada, mas a tensão geral nunca desaparece. É como se um antigo segredo lutasse desesperadamente para permanecer enterrado. E cada entrevista de Leo fosse uma pá cavando em sua direção. A cidade inteira parece cúmplice de um pacto de silêncio. Quando Leo pergunta por quê, as pessoas desviam o olhar. Quando ele pergunta como, elas mudam de assunto. A hospitalidade inicial dá lugar a uma hostilidade velada. Portas se fecham em sua cara. As conversas cessam quando ele se aproxima. Ele sente que não está apenas investigando uma história. Tá cutucando uma ferida aberta. Sua investigação o leva aos arquivos empoeirados da prefeitura. Em meio a documentos amarelados e registros de séculos, ele encontra um mapa antigo da cidade. Mas há algo diferente nele. Sob o traçado das ruas e casas, há um desenho intrincado de linhas e símbolos, formando um padrão circular que se estende por toda Oblivion. No centro exato desse padrão, onde hoje fica a praça principal, há uma marcação, o berço. Intrigado, Leo passa a noite decifrando os símbolos com a ajuda de livros de ocultismo que ele havia trazido. O que ele descobre faz seu sangue gelar. Os símbolos não são decorativos. São parte de um selo de contenção. A verdade sobre a Valívia é muito mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. As mortes não são acidentais, elas são sacrifícios.
Cada morte é parte de um ciclo ritualístico, cuidadosamente orquestrado por gerações, para manter uma entidade ancestral adormecida sob a cidade. Uma criatura de poder inimaginável, aprisionada há milênios que se alimenta de energia vital. O ritual exige uma morte periódica para fortalecer o selo e impedir que a entidade desperte e consuma o mundo. O retorno dos mortos é o efeito colateral mais cruel. A energia do selo, ao ser reforçada, vaza e reanima o corpo recém-falecido, mas a um custo terrível. Cada pessoa que volta perde uma parte de si mesma, um fragmento de sua alma, que é absorvido para alimentar a prisão da criatura. É por isso que os olhos dos moradores são tão cansados. Eles estão, literalmente, se esvaindo, enquanto Leo junta as peças, um sino antigo, que ele nunca tinha ouvido antes, começa a tocar. Um som grave e ressonante que ecoa pelas ruas silenciosas. Ele corre para a janela e vê os moradores saindo de suas casas, seus rostos pálidos e resolutos. Eles caminham em silêncio em direção à praça principal. O próximo ciclo está prestes a começar. A cidade inteira prende a respiração. Leo agarra sua câmera e corre para a praça. A cena é surreal. Os moradores formam um círculo perfeito, exatamente como no mapa. No centro, uma jovem, a mesma padeira clara que ele entrevistou, está de pé, com os olhos fechados. Ela foi a escolhida. O silêncio é absoluto! Leo percebe que não está mais apenas observando. Ele se tornou parte da história. Ele agora enfrenta um dilema impossível. Ele deve intervir e arriscar despertar um mal antigo para salvar uma vida. Ou deve documentar o sacrifício e se tornar cúmplice desse ciclo de horror. A câmera treme em suas mãos, enquanto o ritual de Oblivion se prepara para cobrar seu preço mais uma vez. E a história... Bom, a história termina aqui. Por enquanto. E aí, pessoal, que loucura, hein? Histórias como essa, que nos fazem pensar e nos deixam na ponta da cadeira, são a razão de eu amar o que eu faço. Mas para continuar trazendo conteúdo assim, mergulhando em mistérios e criando esse universo para vocês, eu preciso muito da ajuda de cada um. Se você curtiu essa viagem até Oblivion, por favor, deixe o seu like. Isso mostra pro YouTube que o vídeo é legal e ele recomenda para mais gente. Comente aqui embaixo o que você acha que o Leo deveria fazer. Salvar a Clara ou deixar o ritual acontecer? Eu leio todos os comentários e adoro ver as teorias de vocês. E se você conhece alguém que adora uma boa história de suspense, compartilhe esse vídeo. Mandar pros amigos é uma das melhores formas de apoiar. E o mais importante de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Assim, você não perde a continuação dessa e de muitas outras histórias que estão por vir. Cada inscrição é um tijolinho na construção do nosso canal. Muito obrigado por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo.